Voltamos com Dinheiro e Negócios e um livro que inspirou a criação de um restaurante na capital paulista. A autora portuguesa tem pseudônimo de Rosa Maria. Qual o verdadeiro nome dela? Na verdade era Maria Tantunes. A comida deste restaurante tem inspiração no livro A Arte de Comer Bem. O livro explica várias técnicas de servir, de montar as mesas e tudo mais. Ele é bastante rigoroso quanto a isso, tem muitas regras. A gente segue um pouquinho disso no serviço e muito disso na cozinha. Na verdade a gente começou olhando o que já tinha em São Paulo. Como tanto o Rodrigo Santos quanto eu somos contumazes frequentadores de restaurantes, a gente começou a ver que São Paulo tinha uma oferta muito grande de restaurante francês, uma oferta muito grande de restaurante italiano. Parecia que todo mundo que queria abrir um restaurante estava querendo abrir mais um bistrô francês. E aí a gente começou a olhar o que estava faltando, o que a gente sentia falta na cidade, principalmente olhando para trás, quando a gente era criança, que a gente saía para comer fora e tal. E a gente começou a olhar para restaurantes que não tinham o chefe como aquela coisa, o restaurante do chefe tal e por aí vai. Antigamente as estrelas de um restaurante eram menos os seus chefes e mais as suas receitas, mais de onde aquilo vinha e tudo mais. Quando a gente olhou isso tudo e decidiu que era por aí que a gente queria ir, principalmente também resgatar o conceito de cozinha familiar, né, um restaurante que atendesse o pai, a mãe, o filho, um casal e por aí vai, a gente chegou numa conclusão óbvia que foi o Rosa Maria, porque o Rosa Maria foi o livro com o qual a minha família cresceu cozinhando. Era um livro extremamente famoso no Rio de Janeiro, na realidade, na década de 40, 50, 60. E eu recebi o Rosa Maria, que era da minha avó, que é a edição, acho que é a segunda ou terceira edição, de 1937. Recebi ele quando eu tinha 17 anos. Então, o que eu aprendi a cozinhar, o que eu aprendi a apreciar de comida, eu devo muito ao Rosa Maria. Então, essa foi a ideia que a gente tentou trazer para cá, resgatar um pouco essa cozinha que era feita antigamente, que não é necessariamente uma cozinha brasileira, mas era a cozinha que era feita no Brasil no começo do século passado. O livro foi editado nos anos 30 e mostra as culinárias tipicamente portuguesa e espanhola. Aqui, adaptadas para a nossa cozinha, com ingredientes bem brasileiros. A gente usa arroz, feijão, o chuchu, então a gente tem os nossos pratos. A gente se foca muito nele, se foca muito na questão da culinária clássica, então o livro realmente tem um peso muito grande nisso, mas eu acho que, quem sabe, o nosso maior diferencial seja a questão do serviço familiar. E a questão de que esse é um restaurante em que as pessoas veem um ambiente absolutamente contemporâneo, mas quando elas se sentam à mesa para comer, elas pegam e resgatam aquela memória afetiva de quando elas tinham os almoços nas suas casas, com as suas mães, com as suas avós, aqueles almoços de domingo compridões, que não tinha hora para acabar, 400 pratos na mesa, todo mundo gritando, falando alto. E é o que a gente gosta que aconteça aqui no Rosa Maria. Então, nada mais fantástico para a gente do que ter uma mesa de 6, 8 pessoas de uma família que pede 4, 5 travessas nossas, porque a gente tem boa parte do nosso serviço para 2 pessoas, né? Um serviço em travessas, não um serviço empratado. Então é muito legal quando isso acontece, porque a gente resgata realmente essa memória que é a memória nossa, de almoço comprido, conversado, devagar, com a comida extremamente saborosa, aquela coisa que vai ficar guardada na memória das pessoas mesmo. O conceito inicial era de pratos para compartilhar, então todos os pratos eram para compartilhar. Então trazia essa coisa familiar do restaurante, a pessoa compartilhava o prato como ela compartilha em casa, né? Uma travessa para 2, 3 pessoas, 4 pessoas, compartilhava. Hoje em dia a gente tem alguns pratos individuais, porque nem sempre a gente teve que ter essa adaptação, porque nem sempre as pessoas queriam comer a mesma coisa, a mesma, todos da mesa. Então a gente abriu exceções para alguns pratos e tornou eles individuais, mas a reação continua a mesma de ser uma cozinha familiar, de ser uma cozinha parecida, ainda que um pouco mais elaborada, parecida com a cozinha que a gente tem em casa. A gente escolheu aqui a Vila Madalena por 2 razões primeiras, né? Primeiro, porque a Vila Madalena ela tinha um perfil extremamente voltado para os bares, para a vida noturna, muito forte, com muito poucas opções de restaurante para os moradores. E a gente começou a ver que aqui na Vila, as pessoas que vieram para cá quando eram estudantes ou quando eram profissionais em começo de carreira, quando tinham seus 23, 24 anos, permaneceram na Vila e cresceram com o bairro.
Eu, muito embora seja carioca, sou morador da Vila há muitíssimos anos e acho que é um dos bairros mais cariocas que existe. Ele retrata um pouco essa coisa que você tem em muitos lugares do Brasil e que em São Paulo se perde. Ele tem uma vida de bairro muito grande. Então, quando a gente abriu aqui, a gente quis transformar isso num restaurante de bairro. Então, hoje em dia, a gente tem mais de 80% da nossa clientela são os nossos vizinhos. É gente que vem aqui pelo menos 1, 2 vezes por mês, porque já conhece, já chega, já nos chama pelo nome, conhece quem é o nosso chefe, conhece o nosso tempero, sabe quem é o barman, conhece os nossos garçons e por aí vai. Então, essa razão de estar aqui na Vila Madalena é muito calcada nessa questão da vizinhança mesmo, de trazer essa vizinhança, ou trazer para essa vizinhança uma opção de almoço ou de jantar que é descolada, que é tranquila. O restaurante do Rodrigo utiliza um portal de reservas online, que facilita a vida de quem aprecia almoçar ou jantar fora. Para a criadora do site, esta prestação de serviços busca diminuir filas. Faz parte dos procedimentos que encontramos no chamado primeiro mundo. Bom para os clientes, estabelecimentos e fornecedores. Na verdade, o que acontece? Hoje, apesar de ser um portal focado na relação cliente-restaurante, como a gente passa aqui a auxiliar o restaurante na sua organização como um todo, porque a gente passa informações preciosas do cliente, de movimento, compila essas informações e organiza, muitos fornecedores de restaurantes nos procuram com interesse de falar, olha, a gente quer aqui estreitar o nosso relacionamento fornecedor-restaurante. Então vamos aqui, de repente a gente consegue um preço melhor, se a gente conseguir fazer uma distribuição para os restaurantes da base, em condições específicas. Então a gente consegue sim, e aí de uma forma mais assim, feita aí especificamente para cada restaurante, para cada fornecedor, a gente consegue sim estreitar esse relacionamento. Então, a ideia do site é agregar valor na ponta do cliente e na ponta do fornecedor também. E não... Um fornecedor, por exemplo, que criou uma sobremesa diferente, um bolo original que tem um ingrediente muito exótico, ele também, isso serve para ele também? Certamente serve, ele pode tanto procurar a gente para que a gente divulgue isso para os restaurantes e ajude nessa intermediação, ajude a fazer com que o restaurante conheça esse novo produto, como também a gente tem dentro do nosso sistema, existem espaços para fornecedores de restaurantes apresentarem seus produtos ou até mesmo fazerem algum tipo de publicidade para os restaurantes. Então, no back-office que o restaurante acessa, ele vai poder receber informações sobre fornecedores que podem lhe interessar, como sobremesa, enfim, qualquer outro tipo de comida, a gente consegue sim passar essas informações e difundi-las. Na verdade, hoje em dia, por ser um serviço novo, a gente tem uma proposta muito amigável para o restaurante que entra. Então, a gente tem um preço fixo variável, vamos dizer assim, é um variável por pessoa da reserva que é cobrado. Então, a gente tem aqui alguns serviços adicionais que nós vamos implementar no futuro, como reservas pagas, algumas conveniências para os internautas adicionais que não estão dentro dessa metodologia de cobrança. Mas hoje a gente tem um percentual que varia por pessoa que fez a reserva e que depende também do dia da semana que a pessoa foi. Por que isso? Tem uma lógica. A lógica é a seguinte, nos dias em que o restaurante já tem mais movimento, a gente cobra menos por ter levado o cliente. Nos dias em que ele tem um menor movimento, como por exemplo uma segunda-feira à noite, a gente cobra um pouco mais por ter levado o cliente. Então ele realmente é variável e leva em consideração o aumento no movimento que nós trouxemos. Hoje é um valor fixo, na verdade que varia de R$2 a R$7. Mas na verdade a gente está migrando, a gente também tem opções e alguns restaurantes preferem por um modelo de remuneração fixa. Então eles pagam uma mensalidade para ter o programa instalado, o CRM instalado e toda a facilidade da reserva online. A seguir, até já!